A questão que é colocada nos séculos 17, 18 é como administrar uma sociedade que seja plural do ponto de vista religioso. E isso é uma questão relevante depois da reforma, porque não há mais como. Isso, na verdade, sempre foi precário e nunca teve muita chance, mas quando a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela era a única instância legítima, ou pelo menos assim era entendida, na relação entre Deus e o ser humano, ela buscava de todas as formas manter essa autoridade e, consequentemente, estabelecer um controle sobre os mecanismos de legitimidade do poder estatal. A controvérsia das investiduras, que a gente já falou aqui, sobre a questão dos reis, do imperador, poder nomear os bispos, até onde ia, ou seja, o poder do Estado e até onde ia o poder da religião, essa controvérsia, ela expressa bem todos os problemas que têm lugar na Europa no que diz respeito ao processo de legitimação do poder, principalmente pelo fato da tradição bíblica estabelecer uma necessária separação entre a dimensão do mundo e a dimensão do espírito. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Essa estrutura sempre foi muito difícil de ser administrada e isso se torna particularmente grave quando Lutero ele rompe com esse predomínio institucional da Igreja sobre as consciências e sobre a política, e cria essa questão individual, esse problema individual de Deus, essa possibilidade da pessoa poder estabelecer um contato com Deus que seja um contato privado, né, que não passe pela Igreja em si. Isso, assim, é importante do ponto de vista do desenvolvimento da experiência religiosa no Ocidente e tem implicações políticas maiores, né? A pessoa passa a adquirir um perfil, o indivíduo, também na dimensão espiritual que ele não tinha antes. Isso marcha junto, como nós já falamos aqui várias vezes, isso marcha junto com muitas outras, com muitos outros processos que implicam na emancipação contínua do indivíduo. Essa questão da emancipação do indivíduo, da sua liberdade individual, ela vai ser um grande tema do século XVII, do século XVIII. E vai ter efeitos, como eu estou dizendo, sobre a natureza do Estado, sobre como o Estado ele vai ser legitimado e como as pessoas vão se relacionar umas com as outras dentro da sociedade. Isso não é um processo fácil, vocês vejam que há uma guerra no século XVII, uma guerra religiosa em larga escala, especialmente nas Ilhas Britânicas, e essa guerra diz respeito a isso, diz respeito à necessidade que algumas pessoas têm de seguir a sua própria orientação religiosa ou aquilo com que concordam e não seguir uma orientação religiosa única. Isso se reflete contra a Igreja Católica como um todo na Europa, e se reflete também contra a Igreja Anglicana na Inglaterra, né? Porque o Henrique VIII, quando ele separa a Igreja da Inglaterra da Igreja Romana, acompanhando, né, essa perspectiva de desagregação que Lutero dá início, estamos fazendo hoje 500 e poucos anos
da reforma religiosa, quando o Henrique VIII acompanha isso na Inglaterra, ele cria uma igreja, a Igreja Anglicana, que tem, na verdade, o mesmo perfil, nós diríamos assim, controlador, ou o mesmo perfil absoluto da Igreja Romana. Então, o movimento de fragmentação religiosa iniciado por Lutero, ele é mais amplo e afeta, inclusive, aquela igreja, a Igreja Anglicana, que pretendia substituir Roma nos moldes da Igreja Romana. Ou seja, estabelecendo uma única forma de entender, uma única forma de aceitar o poder de Deus e a sua instância legitimadora, e colocando essa igreja a serviço exclusivamente do Estado. Isso, no fundo, era a grande tendência medieval, e a partir dessa época, mesmo estados católicos, como é o caso de Portugal, eles vão tentar consolidar essa tendência de controle da Igreja Católica Portuguesa. Em Portugal, isso era fácil, em grande medida, porque os reis de Portugal acumularam muitos direitos de controle sobre a Igreja, o chamado padroado régio, que quando a gente estuda a história do Brasil, a gente entende o significado disso, ou seja, o rei de Portugal, ele tinha uma série de prerrogativas dadas a ele pela Santa Sé, ao longo do processo da Reconquista, da Cruzada, e essas prerrogativas elas vão, de diferentes maneiras, permitir que o rei controle a igreja, seja nomeando os bispos, seja controlando os dízimos, né, os impostos eclesiásticos, as taxas de sepultamento, e concedendo a ordens religiosas, por exemplo, a Ordem dos Templários ou a Ordem de Cristo, vários poderes análogos. Então, no caso de Portugal, o rei sempre foi muito mais poderoso que a igreja, muito mais poderoso que Roma, dentro das suas fronteiras. E ao longo do século XVII, principalmente no século XVIII, essa tendência em Portugal vai se ampliar. Mas Portugal, ele não vai seguir, por exemplo, o caminho dos ingleses, a ponto de organizar uma igreja própria. Mas o Marquês do Pombal, em meados do século XVIII, vai chegar muito próximo disso, né? Ele vai romper com a Santa Sé, ele vai nomear o irmão como inquisidor-geral, ele vai fazer uma série de intervenções dentro da Igreja Portuguesa, que são intervenções que vão parecer muito próximas de uma atitude regalista, nós diríamos assim, né, como vai se falar na época, de uma atitude de real intromissão do poder temporal dentro do poder espiritual, como fez Henrique VIII. Então, essa questão, que é uma questão histórica, depois da reforma, ela adquire diferentes mecanismos de legitimação, né? E isso é muito dramático para a igreja. Nós falamos aqui sobre os movimentos que, dentro da Igreja Católica, vão ser realizados no sentido de neutralizar, de alguma forma, ou oferecer uma resposta a esses elementos, a essas dinâmicas fragmentadoras. E a resposta que a Igreja tem, por exemplo, a Lutero, e Zwinglio e Calvino, é Santo Inácio de Loyola, é a Companhia de Jesus, que é uma instituição reformadora, é uma instituição que potencializa também o indivíduo, que potencializa a sua capacidade de discernimento, porque isso é muito importante na reforma, né? E isso vai ser importante também na Contra-Reforma católica, chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica, que é, através da Companhia de Jesus e outras ordens e posições eclesiásticas assumidas, potencializar a capacidade humana de entendimento, que é alguma coisa que tem a ver com todo esse processo de transformação que nós falamos que está em curso aqui, que é um processo de transformação no sentido de valorizar o objetivo e não o subjetivo. E essa valorização do objetivo tem muito a ver com a valorização da razão, com a capacidade humana de discernimento, com a capacidade humana de julgar, de lidar com dados certos, como dizia Spinoza, coisas certas, né?
como dizia Spinoza e Copérnico, com os elementos concretos do mundo. Então, isso é uma coisa assim, é um processo que está conduzindo ao mundo que nós vivemos, que é um mundo de fragmentações individuais. Então, a gente fala assim, você tem lá aquela ruptura dos universos compartimentados das civilizações, você tem também a ruptura do universo compartimentado do mundo contemporâneo, e você tem a ruptura do poder, das bolhas, das instituições. As pessoas, elas passam a pensar e a raciocinar e ter a capacidade de expressar os seus desejos, o seu entendimento, a sua inteligência, a sua capacidade de discernir. Isso aí é uma coisa, é um processo muito interessante, porque ele vai transformando a sociedade, ela vai atomizando a sociedade. É um processo que hoje, para nós, é muito evidente na internet, né? Muito, extremamente, porque você vê que cada pessoa, cada cabeça é uma sentença. E a capacidade de controle que, por exemplo, o Google, o Facebook, tentam estabelecer sobre esse processo é muito relativo. Eles conseguem realmente controlar os algoritmos e fazer com que as pessoas permaneçam dentro de bolhas. Eles induzem a isso, né? A construção dessas bolhas. Mas existe um grau aí de liberdade muito grande que permite que as pessoas transitem, se elas quiserem, entre diferentes bolhas, no fundo. E elas se tornam totalmente capazes e potentes para colocar aquilo que acreditam, aquilo que acham. Aquela formulação do Humberto Eco, que me parece uma afirmação preconceituosa, realmente, e muito equivocada, de que a internet deu voz a milhões de idiotas, de imbecis. Eu sei do que ele está falando. O que ele está falando é que a internet, ela permitiu que os indivíduos eles possam se colocar independente das instituições ou das amarras institucionais. Porque antes da internet você se colocava através da escola, através da universidade, através da mídia, através dos meios oficiais do Estado, da sua associação, do seu sindicato, do seu partido. Depois da internet, você ganhou a possibilidade de se colocar individualmente. Potencializou realmente aquilo que você é, né? E você adquire uma página no Facebook, uma página no YouTube, ou um site, e isso lhe dá um espaço para a expansão daquilo que você tem dentro de você, que você não tinha antes, nunca teve. Então, mas esse processo, ele começa ali, ele começa na Reforma, né? Quando Lutero, ele queima a bula papal que o excomungava. Ele queima. Ele desconsidera, ele acha que a sua ideia, por ser sua, por ser inspirada, ela tem tanto valor quanto aquele universo de ideias que é a Igreja Católica. E esse movimento, claro, ele tem a ver com tudo aquilo que nós falamos antes aqui, do qual Copérnico é um epifenômeno, é uma aparição, é alguma coisa assim extraordinária. É o mundo objetivo, é a tua experiência sensível, né? É a tua autonomia que conta. E esse movimento, então, ao longo do século XVII, ele vai gerar conflitos. Bom, esses conflitos nunca vão terminar. Vocês observam que nós vivemos em conflitos até hoje com relação a isso. Porque, é claro, quando você dá autonomia ao indivíduo, e essa autonomia é uma autonomia crescente, né, ao longo dos séculos XVIII, XIX, XX, XXI, quando você dá essa autonomia, você começa a... Isso vem de Kant, no fundo, né, de Immanuel Kant, e a grande importância que ele dá ao mundo sensível, e menor ou nenhuma ao mundo intelectível, pelo menos no mundo intelectível
ele altera a percepção de determinância daquele mundo espiritual sobre o mundo material. A importância que ele dá a princípios morais, a princípios éticos que levem o outro, que o outro seja um fim e nunca um meio, ou o imperativo categórico, o imperativo ético, de agir dentro de uma determinada racionalidade ou uma universalidade das suas predisposições ou da sua concepção moral. Tudo isso abre caminho para uma autonomia moral, né, que vai implodir também aquele universo dos determinantes morais objetivos, que eram os determinantes morais que orientavam o mundo antes dessa explosão, esse surgimento do indivíduo. E isso é bem complexo, porque na época em que as monarquias buscavam essa unção da Santa Sé, e mesmo nesse período intermediário, entre os séculos XVI e XVII, quando as monarquias ou os governos protestantes também vão buscar orientar as pessoas, a lógica que reflete o princípio bíblico de que todo poder emana de Deus e em seu nome é exercido, essa lógica dominava sobre a política e queria dizer, na prática, que o governante, seja ele católico, cristão em geral, né, protestante, seja o que for, o governante, por estar no poder, pela vontade de Deus, porque é Deus que constrói a teia das relações no mundo. É Deus, claro, você tem Deus e você tem a liberdade humana, né? Mas é Deus que, na verdade, tece o destino humano. Ele tece aquilo que o ser humano é, a sua própria identidade. Então, o poder humano, o poder do homem sobre ele mesmo, esse poder dele ser, dele existir, ele emana de Deus, porque Deus é que cria o homem. Então, essa ideia, portanto, de que se você tem poder por conta de Deus, porque Deus manda, porque Deus lhe deu essa legitimidade, faz com que a sua responsabilidade seja uma responsabilidade religiosa. Essa é a grande questão da reforma religiosa, né? A pessoa que está no poder, ela tem essa obrigação de conduzir o ser humano no caminho da redenção da sua alma, já que o poder ela recebeu de Deus e o objetivo de Deus é a redenção da alma humana. Então, aquilo que existia no pensamento católico continua existindo no mundo protestante. O poder, ele deve ser orientado no sentido da redenção da alma humana. E esse compromisso do poder com a redenção da alma humana significa que o poder ele tem compromissos com isso, mas de acordo com aquilo que ele acredita que é a redenção da alma humana. Então, o rei da Inglaterra, por exemplo, que é um anglicano, um protestante, ele entende, sim, que o papel dele como rei é ajudar os seres humanos à sua redenção. Ele vai construir igrejas, ele vai criar um sistema educacional religioso, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, no sentido que as pessoas caminhem na direção de Deus. Se redimam, marchem para a morte, capazes de terem um lugar no céu. A questão é que já antes isso era difícil, mas depois de Lutero se torna impossível. Cada pessoa se sente crescentemente potente para poder estabelecer o seu próprio juízo sobre qual é o caminho para a sua redenção. Aí, na França e na Inglaterra, vai gerar as guerras civis, né, religiosas, porque, de fato, eles ainda estão presos à ideia de que o poder ele tem que ter essa função, já que o poder é dado por Deus. Ora, eu não vou, sendo o rei da Inglaterra, digamos, que uma pessoa seja rei da Inglaterra, ela não tem por que
acompanhar uma posição dos unitaristas, por exemplo, ou dos batistas, porque a minha visão, a visão que a Igreja Anglicana tem, é uma visão adequada à ideia da redenção do ser, naquilo que essa redenção do ser está intimamente associada com a natureza do Estado. E eu não vou abrir mão disso, porque a questão do poder é a questão essencial que permite, que está por trás dessa associação com a fé e com a religião. É fazer com que Deus, tornar visível a unção divina ao poder. Isso se dá através de uma instituição religiosa específica. Então, qual é o papel aí, qual é a solução para isso? A solução para isso vai ser, como nós estávamos falando na última aula, a organização de um projeto, de uma nova sociedade política, de uma nova estrutura política. O John Locke, todos os filósofos ingleses envolvidos com isso, todos os filósofos franceses e todos os pensadores do século XVIII nos Estados Unidos também, vão chegar à conclusão de que o Estado não pode mais colocar como uma das suas missões, ou como a sua missão essencial, a sua missão maior. O Estado não pode colocar como sua missão a redenção das almas. Porque existem já, na Inglaterra, em princípios do século XVIII, muitos projetos de redenção de almas. E na medida em que o Estado ele se coloca com um projeto específico, ou como ele se coloca com esse objetivo, ele compromete, ele compromete a paz social. Ele gera um conflito permanente entre grupos e entre indivíduos. Ele é opressivo e inviabiliza o seu próprio funcionamento como Estado. Então, a ideia crescente, que é uma ideia crescente no século XVII e no século XVIII, isso vai finalmente vir à tona, é de que o Estado ele não pode ter uma religião. O seu papel não pode ser o de... não pode ser o de promover a redenção das almas. Então, qual é o papel do Estado? Qual deve ser o papel do Estado? E aí vai entrar em cena uma questão que sempre também foi uma questão importante do ponto de vista da história, né, dos seres humanos. Isso você encontra em todas as sociedades, em todas as civilizações, esse problema, que é o problema dos direitos, que é o problema do direito das pessoas, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito a buscar a felicidade, ou o direito de buscar a redenção, de acordo com a sua própria forma de entender as coisas. Isso é uma coisa universal, e isso sempre foi visto muito como uma questão de justiça. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista na Índia também, ou na China, em todos os lugares, a questão dos direitos é uma questão de justiça. Uma questão que tem a ver com aquilo que é próprio, é devido à pessoa, que lhe é característico, alguma coisa que ela tem. Em princípio, em geral, isso nunca foi impedimento a uma concentração da ideia da redenção das almas no poder do Estado, porque uma das funções do Estado era exatamente garantir o direito às pessoas de buscarem a sua redenção. A questão é que, na medida que o Estado tinha uma religião, esse direito passava por uma série de deveres que eram porque, é claro, o exercício dos direitos implica também uma série de deveres para com o outro, para com a sociedade, para com o Estado, para com si mesmo. E na medida em que você tinha um Estado com um determinado projeto de emancipação das almas, você tinha uma série de deveres também que eram postos ao indivíduo
para que ele pudesse exercer esse seu próprio direito de buscar a sua libertação. E essa questão, no caso de um Estado que tinha uma religião específica, longe de garantir o direito, acabava inibindo o próprio direito, principalmente depois da reforma religiosa, e principalmente depois que essa perspectiva copernicana entrou no mundo, e as pessoas começaram a achar que as questões objetivas deveriam ser mais levadas em consideração do que as questões subjetivas. Quer dizer, a praticabilidade da experiência era mais importante, muitas vezes, do que a concepção teórica ou as hipóteses que a gente tem sobre a ação. Então, essa era uma questão importante que dizia respeito aos direitos. E aí se entendia sempre que esses direitos eram dados por Deus. A questão eles são dados por Deus, mas eles são administrados pelos homens. Quer dizer, um rei, ele pode administrar esse direito, ou até que ponto esse direito é um direito individual, dado por Deus, na medida em que Deus cria o homem. Essa era uma questão medieval, hein? Já no direito medieval se tratava disso, há discussões grandes sobre isso, sobre o alcance dos direitos, e isso chega no século XVII para o século XVIII, a tese de que, na verdade, o ser humano tem direitos naturais. Eles são dados por Deus, e Deus os dá para serem individualmente exercidos. E essa questão dos direitos, do direito, por exemplo, à vida, do direito à posse do seu próprio corpo, ou seja, à liberdade, eles vão ser desenvolvidos pelos juristas, intelectuais do século XVIII, no sentido de fornecer elementos que pudessem legitimar juridicamente um novo tipo de Estado. Isso pairava no ar sem que, na verdade, as pessoas soubessem o que fazer, porque havia muitos reis e muitos poderes constituídos e muitos conflitos religiosos, até que os Estados Unidos proclamaram a sua independência. E as pessoas se deram conta que existia uma sociedade sob esses princípios, sob esses paradigmas, né, sob esses parâmetros políticos-jurídicos, que era a sociedade das 13 colônias. O estudo da Guerra de Independência nos Estados Unidos é importante, o estudo da história dos Estados Unidos é importante, porque foi ali onde, pela primeira vez, no mundo contemporâneo, emergiu uma sociedade onde o Estado não se via como controlador do destino espiritual das pessoas, onde o Estado ele não se considerava, não tinha como sua missão a salvação das almas daqueles que viviam sob sua ordem, sob seu poder. Exatamente quando os dissidentes religiosos ingleses, holandeses e de outros lugares começaram a ir para as 13 colônias, elas iam para lá exatamente porque lá havia se chegado a determinados consensos políticos entre as diferentes ordens, entre os diferentes movimentos religiosos, de que não cabia ao público impingir um destino religioso aos seus cidadãos. Pelo contrário, o que eles buscavam nas 13 colônias era a liberdade de escolher os seus destinos religiosos. E onde é que isso vai se transparecer? A independência dos Estados Unidos ela já é feita sob essa ótica, né? Eles recusam o poder metropolitano, o poder inglês, na medida em que esse poder lhes parece violador dos seus direitos. Né? Essa palavra ela vai aparecer aí com uma forma muito clara na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os direitos, os nossos direitos estão sendo violados. E que direitos são esses?
o direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade. São esses direitos que os americanos vão inicialmente estabelecer. Quer dizer, nós temos o direito, nós produzimos, nós trabalhamos, temos dinheiro, com esse dinheiro nós temos, que é fruto do nosso trabalho, das nossas atividades econômicas, nós temos o direito de comprar isso. Não cabe à Inglaterra, de uma forma não negociada, de uma forma impositiva, não cabe à Inglaterra desconsiderar esses direitos. É claro que os ingleses poderiam, se assim quisessem, negociar. Se o inglês está precisando de imposto de dinheiro, ele pode negociar. Ele pode explicar as razões pelas quais ele quer cobrar. O que ele não pode, e aí as 13 colônias vão se rebelar, é de forma arbitrária impor um imposto sobre o chá, por exemplo, que é o grande motivo, né, um dos grandes pilares da independência dos Estados Unidos, né, um célebre imposto do chá. Isso ele não pode fazer sem que nos ouça, sem que converse. E se nós chegarmos à conclusão de que esse imposto não é aceitável, ele não será aceito. Quer dizer, as pessoas elas têm direito sobre o que produzem, e Locke dizia isso. Né? O meu trabalho gera direitos. O meu trabalho, diz assim, a maçã, né, no segundo tratado de governo de John Locke, uma maçã que está numa árvore. Ela é do mundo, mas o meu trabalho de pegá-la me faz dono dela. É claro que existe em Locke uma razão para isso. Isso não me torna dono de todas as maçãs do mundo, mas me torna dono daquelas maçãs que são necessárias para a minha alimentação, porque a minha alimentação é um direito, o direito de comer. Então eu pego essa maçã e a como, e essa maçã me pertence, porque ela é fruto do meu trabalho de pegá-la, que é fundamentado pelo meu direito de me alimentar. E Locke era muito claro, isso tudo existe coletivo. Eu não posso pegar mais maçãs, eu não posso mais pegar mais maçãs que sejam além da minha capacidade de alimentação. Os limites do meu direito de propriedade estão no limite público, porque Deus deu tudo aos seres humanos, mas para eles administrarem em função das suas necessidades, né, que devem respeitar as necessidades de todos. Aí a Locke até se pergunta, mas se eu quero, mas eu posso fazer uma fábrica, uma plantação de maçãs, mesmo que eu não possa comer todas essas maçãs, eu posso ter e sou proprietário dessa plantação de maçãs? Mas Locke diz que sim, que pode, na medida em que essas plantações de maçãs elas não são feitas para a minha alimentação, mas para a alimentação de todos. Essas ideias, elas são ideias que fundamentam a estrutura de um Estado centrado nos direitos. E isso é muito importante, porque até 1776, até os Estados Unidos se tornarem independentes, ninguém sabia se isso era possível. É possível existir uma sociedade, um Estado, que não seja legitimado por Deus, claramente. É possível existir um Estado neutro do ponto de vista religioso. É possível existir um Estado no qual que estivesse desprovido dessa unção religiosa. As pessoas achavam que era impossível, e de fato, se você for pegar o próprio Estados Unidos, você não pode dizer que, de qualquer forma, o Estado que emerge em 1776 não é um Estado dotado de alguma sacralidade, ele é dotado de sacralidade. E você vê que eles juram sobre a Bíblia, os presidentes dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos ele é cercado de toda uma parafernália ritual que, como todos os presidentes vão passar a ser, na verdade, que expressa algum tipo de diferenciação subjetiva. Mas o fato é que o que eles vão defender é que é possível você ter um Estado que não tenha uma religião. É possível. Desde que os cidadãos sejam autônomos e sejam capazes de exercer a sua liberdade, respeitando a liberdade alheia.
E isso implica num corpo de leis e num sistema punitivo eficiente. Essa é a grande questão. Então, o Estado secular, o Estado laico, ele vai emergir aí, em dois momentos essenciais, dois momentos centrais. A Declaração de Independência dos Estados Unidos e, durante a Revolução Francesa, nas decisões da Assembleia Nacional, especialmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós vamos discutir isso aqui, esses dois textos, que são textos muito importantes para entender o mundo contemporâneo. Mas eu digo a vocês o seguinte: a culminância disso, a solução jurídica disso, ela é alcançada pela primeira vez na Constituição dos Estados Unidos da América, e não é por acaso que a Constituição dos Estados Unidos da América serve de modelo para a maioria das constituições existentes no mundo. A questão vai ser solucionada quando, depois que os constitucionalistas americanos elaborarem todas as regras necessárias à organização do Estado, à separação dos poderes, ao papel do presidente, ao papel do Congresso, ao papel do sistema judiciário. E se você ler os Federalist Papers, os textos dos fundadores da América, os chamados Founding Fathers, os pais fundadores, aqueles figuras notáveis, né, muito inteligentes, que governaram e fundaram os Estados Unidos da América, se você lê ali, você vê que eles acreditam que os três poderes devem ser independentes, que os três poderes devem competir entre si, porque isso é uma tese do Alexander Hamilton, se eu não me engano, no Federalist Papers, mas foi Hamilton, de que é no poder, que é na divisão dos três poderes, que você encontra a liberdade do indivíduo. Porque, num Estado absoluto, o rei concentra o judiciário, o legislativo e o executivo. Então, o ser humano, dentro dessa ordem, ele é escravo. Ele não tem a que recorrer a não ser a ele mesmo, e ele não tem condições de enfrentar a estrutura do Estado. Ele não pode enfrentar individualmente essa estrutura. Então, os constitucionalistas americanos vão dizer que o que acontece é que você tem que dividir o Estado em três: o executivo, o legislativo e o judiciário. E quanto mais um compete com o outro, quanto mais eles estão, diríamos, inimizados entre si, positivamente, Alexander Hamilton diz, né? Quanto mais a causa de cada um é a sua própria causa, quer dizer, quando a causa do judiciário, quando a causa do executivo e quando a causa do legislativo, cada uma dessas causas é a sua própria causa, quanto mais isso acontece, mais livre é o indivíduo. Porque nessa divisão do Estado se encontram os meios para que o indivíduo possa florescer. Porque ele pode recorrer a um ou a outro, o executivo, o legislativo ou o judiciário, de acordo com as suas necessidades. E o Estado não vem em cima dele de uma forma única, brutal. O Estado vem a ele de forma fragmentada e no âmbito das suas próprias contradições, buscando na sociedade que ele governa e que ele representa, aliados, cúmplices, difundir tendências, esta ou aquela, e por aí vai. Então, eles acreditavam muito nisso. E depois que eles terem feito essa estrutura toda, né, os três poderes, terem estabelecido, no caso dos Estados Unidos, isso é sempre que tem eleição americana se fala disso, o poder dos estados, a autonomia dos estados, né, das antigas colônias que viraram estados, impedir que essas colônias, esses estados, sejam oprimidas, quer pelo Estado, quer pela sociedade, porque isso é uma coisa interessante também. Tem uma carta no Federalist Papers, em que, se eu não me engano, Adams, ele responde, ele coloca a questão de que os direitos eles podem ser reivindicados infinitamente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque existe a questão do número e existe a questão da autonomia.
da autonomia dos Estados. Então, para impedir que os Estados venham a ser oprimidos, eles estabeleceram esse sistema do colégio eleitoral, né? Que um presidente dos Estados Unidos pode, sim, ser eleito sem ter a maioria dos votos. E o objetivo do colégio eleitoral é exatamente esse, para impedir que a maioria possa limitar a autonomia da minoria. Bom, depois de eles terem definido tudo isso, eles votaram aquele artigo, aquela emenda à Constituição Americana, que é onde se soluciona o problema do o que é o Estado secular, o que é o Estado laico, exatamente. E no artigo 1º da Constituição Americana, eles resolvem isso. O artigo 1º da Constituição Americana diz o seguinte: todo indivíduo tem direito a professar a sua religião. Ou seja, o Estado, presta atenção, a primeira emenda da Constituição Americana, a segunda emenda, que é também sempre matéria de confusão nos Estados Unidos, é aquela que diz o seguinte, não, mas antes de chegar à segunda emenda, falar da primeira, todo indivíduo tem o direito de confessar, ter a sua religião. Ou seja, o objetivo do Estado não é salvar a alma das pessoas. O objetivo do Estado é garantir, sim, que as pessoas tenham o direito de buscar a salvação da sua alma. Então, o foco do papel do Estado é deslocado da salvação da alma para o direito de buscar a salvação da alma. Com isso, a Constituição Americana soluciona um problema capital, que desde a época das reformas, ou melhor, que durante a Idade Média inteira, tinha dado problemas insolúveis do ponto de vista das relações entre igreja e Estado, ou entre religião e Estado. O Estado, ele se neutraliza do ponto de vista da busca da salvação das almas. Ele apenas visa garantir o direito de buscar a salvação das almas. É claro que eu digo que soluciona, porque na verdade isso não soluciona nada, porque desde o século XVIII até agora, o que nós mais vemos nas sociedades ocidentais são conflitos do ponto de vista religioso. Os conflitos religiosos, eles não desapareceram. A questão é que o Estado, ele assume uma outra postura diante dos conflitos religiosos. E, no caso da Constituição Americana, a existência desse direito, e principalmente da segunda emenda, que é aquela que dá o direito aos indivíduos de se armarem e se organizarem em milícias, para exatamente garantir seus direitos, isso faz com que o poder do Estado em assumir posturas religiosas específicas fique bastante limitado. Bastante limitado. No caso dos Estados Unidos da América, é evidente que existe, por parte do Estado americano, um compromisso religioso vago. Não é que ele seja totalmente neutralizado, ele não é um Estado totalmente laico. Ele é um Estado que, pela sua própria origem, ou seja, ser fruto de demandas e de ansiedades de natureza religiosa, dos grupos que estavam indo para lá, fugindo da guerra religiosa na Inglaterra, esse Estado ele tem determinadas preocupações que são preocupações de natureza religiosa. Então, ele acha que é importante que Deus, de uma forma abstrata, seja um elemento a ser levado em conta quando se faz a justiça. Você não caberia àqueles que estavam fugindo das guerras religiosas na Inglaterra construir um Estado que fosse contra a religião. Eles queriam um Estado que fosse contra a intervenção nas opções religiosas, mas não um Estado que fosse contra a religião, porque aí eles sairiam de um Estado anglicano e iriam para um Estado ateu, não faz sentido. Então, o Estado americano tem determinadas características, tanto o juramento à bandeira, foi introduzido no século XIX, de que você jura a bandeira que os Estados Unidos é uma nação única, indivisível, uma união, né? Sob Deus, sob a proteção de Deus.
O que é esse Deus, exatamente, cada um vai dizer da sua maneira, através da sua tradição. E essa tradição tem que ser respeitada. Tanto que nos Estados Unidos você não entra, não existem causas contra as confissões religiosas. Se a pessoa, por exemplo, ela quer... se ela é Amish, por exemplo, vocês conhecem os Amish, é uma seita religiosa importante em determinados lugares dos Estados Unidos, e eles vivem de uma forma cristã, diríamos assim, bíblica, ortodoxa, não tem TV, não tem isso, não tem aquilo, tem as suas próprias regras, né? Não tem energia elétrica, uma série de coisas. Se você é um indivíduo, você não concorda com os Amish, você não vai mover uma ação contra os Amish, você vai sair do universo, você tem o direito de não fazer parte daquilo, mas você não tem o direito de condenar os Amish. Ninguém vai condenar os Amish, porque a existência coletiva dos Amish, a sua salvaguarda, é um dos objetivos da Constituição americana. Então, os Estados Unidos ele tem determinadas particularidades, né? Muitas particularidades, que dão a ele seu caráter singular. Mas, de qualquer forma, eles introduzem essa questão. A questão do Estado é salvaguardar os direitos. É isso que o Estado tem que fazer. Os direitos naturais, os direitos humanos. A questão dos direitos humanos, ela é colocada aqui no final do século XVIII pela primeira vez. Os seres humanos têm determinados direitos. É claro que nos Estados Unidos, como vocês sabem muito bem, o direito à liberdade, o direito à vida e à liberdade é um tema complexo, porque nos Estados Unidos, alguns estados tinham mão de obra escrava. E aí você tem os paradoxos, os problemas da Constituição americana. Quer dizer, você pode, pelo número, retirar de um determinado estado, a Virgínia, por exemplo, que tinha escravos. O Congresso americano pode legislar sobre a mão de obra escrava na Virgínia. O objetivo da Constituição americana não é salvaguardar os interesses dos estados também e impedir que esses estados sejam massacrados pelo conjunto? É o que vão dizer os legisladores da Virgínia. Mas aí vão dizer os outros, sim, mas a Constituição também garante o direito à liberdade. Qual é a solução para isso? No caso dos americanos, vocês sabem, a Guerra Civil Americana. Porque o Lincoln, ele só conseguiu aprovar a emenda da libertação dos escravos depois de derrotado o Sul. Então, você tem questões nos Estados Unidos, paradoxos representativos, democráticos, que são paradoxos e problemas que fazem parte da sua própria natureza e que têm um enraizamento constitucional muito profundo. Por isso que nos Estados Unidos é muito importante os juízes da Suprema Corte, porque os juízes, o Tribunal da Suprema Corte nos Estados Unidos não é como aqui no Brasil, o STF, em que o cara legisla até sobre o roubo de galinha, processos que andam na justiça por 20, 50, 30 mil anos, e ele julga e dá habeas corpus para um prisioneiro aqui, outro para ali, outro para colar, não é isso. A Suprema Corte nos Estados Unidos, ela só julga questões constitucionais. Ela avalia se o que acontece, se o que está acontecendo do ponto de vista jurídico-legal ou político num determinado Estado ou na União como um todo está previsto na Constituição ou está de acordo com a Constituição. Ela avalia isso. Então, como nos Estados Unidos a Constituição é muito simples, na verdade, a interpretação constitucional é muito relevante. Então, quando no século XIX os mormons no estado de Utah começaram a ser polígamos, isso foi levado à Suprema Corte, para saber se isso era legal ou não, se isso era possível de acontecer ou não. São questões constitucionais, né? Questões que dizem respeito à lei geral. Então, quando você tem uma série de governos democratas, em geral, a Suprema Corte acaba sendo uma Suprema Corte mais liberal. Quer dizer, nos últimos anos, né? Quando você tem uma série de governos republicanos, a Suprema Corte acaba sendo uma Suprema Corte mais conservadora do ponto de vista da interpretação da Constituição. Eu digo nos últimos anos porque o papel dos republicanos e dos democratas mudou muito nos Estados Unidos nos últimos 200 anos. Os democratas sempre foram um partido do Sul, sempre foi um partido escravista. E os republicanos sempre foram um partido abolicionista, né? E o Abraham Lincoln, por
exemplo, era republicano. A questão, então, é que hoje o perfil, as atribuições se transformaram, mas, de qualquer forma, os republicanos, atualmente, por exemplo, eles 7, 8, 9, eles têm 6 dos 9 juízes da Suprema Corte são conservadores, com a atual nomeação de uma juíza católica conservadora. Isso é importante, porque isso determina todo o andamento da política americana pelos próximos 10 ou 15 anos, na medida em que, sempre que questões constitucionais forem levadas à Suprema Corte, a Suprema Corte pode bater o martelo. Por exemplo, quando a Suprema Corte, nos anos 70, ela legislou sobre a questão do aborto, ela não liberou o aborto, ela apenas reconheceu o direito da mãe em interromper a gravidez até determinado momento. Até que momento? Até o momento em que o feto não podia reivindicar o seu direito à vida. Prestem atenção. O feto, ele pode reivindicar o direito à vida, ele tem esse direito à vida, tem o direito à vida sim, mas ele só tem esse direito à vida quando ele tiver condições de viver. Ou seja, até determinados meses de gravidez. A partir de determinados meses de gravidez, o feto já pode viver fora do ventre, do útero. Consequentemente, ele já tem esse direito dentro da barriga quando ele está formado. Então, uma questão como essa, por exemplo, é uma discussão sobre direito à vida. Naquela época, você tinha uma Suprema Corte liberal que legislou nessa situação. Nada impede que amanhã uma Suprema Corte conservadora vá legislar de outra forma. E isso tem muito a ver com os processos eleitorais. Quem tem a maioria nomeia a Suprema Corte. Então, as tendências da sociedade americana, inclusive de interpretação de leis, são geridas pelas opções que a sociedade faz do ponto de vista do executivo e do legislativo, que nem sempre são as mesmas. Nem sempre quem está no executivo tem o poder no legislativo. Então, é uma sociedade muito particular. Mas o que nos interessa aqui, particularmente, é que os Estados Unidos eles introduzem essa questão de que o Estado tem como objetivo não a salvaguarda, tem como objetivo não eu estava falando, quando a gente tem aluno presente, a gente pergunta, o aluno ajuda a gente, né? Mas no caso, não a salvação das almas das pessoas, mas sim o direito das pessoas de salvarem suas próprias almas. Esse é o objetivo do Estado. Aliás, Rajiv Bhargava, que é um estudioso, um cientista político, estudioso da separação entre a Igreja e o Estado, Rajiv Bhargava, ele diz que o que caracteriza um Estado secular, prestem atenção, um Estado laico, é a natureza dos seus fins. A natureza do fim é que caracteriza um Estado laico, secular, ou um Estado religioso. Se o fim do Estado é a salvação da alma das pessoas, esse Estado é um Estado religioso. Se o fim do Estado é a garantia dos direitos, esse Estado é um Estado secular, é um Estado laico. É claro que o Rajiv Bhargava diz que isso é o elemento essencial, mas você não pode julgar todos os Estados apenas por isso. Porque os Estados, eles têm diferentes formas de lidar com essa questão. Os Estados contemporâneos, os Estados que emergem da Revolução Americana e da Revolução Francesa, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco, né, que é diferente. Tem uma sutileza aí, uma particularidade na Revolução Francesa com relação a isso. Não é esse o único aspecto, porque diz Rajiv Bhargava, você também tem separações entre igreja e Estado, que são separações do ponto de vista administrativo e do ponto de vista das políticas públicas. Fins do Estado, administração e políticas públicas. Então, por exemplo, você pode ter um Estado, como o Estado francês, ou o Estado brasileiro, é o caso mais evidente,
onde a Constituição, o Brasil é o caso típico do que a gente vai falar agora, onde a Constituição garante uma separação de fins, ou seja, o Estado brasileiro ele assegura que o direito, que a Constituição não pretende, o Estado não tem como objetivo salvar a alma de ninguém, mas o Estado tem como objetivo garantir o direito das pessoas buscarem a salvação da sua própria alma, ou seja, ele garante a liberdade religiosa. Então, o Estado brasileiro ele é um Estado secular, um Estado laico. Mas o Estado brasileiro, do ponto de vista administrativo, ele tem inumeráveis associações com a religião. Por exemplo, o Estado brasileiro ele permite que as instituições religiosas tenham isenções tributárias. Olha, se você isenta as instituições religiosas de tributos, de impostos diversos, IPTU, impostos, vários tipos de impostos são liberados às instituições religiosas. Isso significa que o Estado financia indiretamente instituições religiosas. Claro, porque esse dinheiro que era devido como imposto, ele é como que devolvido na isenção à instituição religiosa, o que significa que o Estado financia a instituição religiosa. Na medida que o Estado estabelece, por exemplo, o ensino religioso confessional nas escolas, isso significa também que o Estado financia professores ligados a uma determinada confissão para poder falar sobre a sua confissão dentro das escolas. Então, ele também dá a essas instituições religiosas um financiamento e um espaço público onde elas possam exercitar a sua missão, qual seja ela do ponto de vista religioso. Então, você tem aí uma associação entre Estado e religião. No caso de muitos países, como a França, por exemplo, que é um Estado super secular, super laico, você não pode nem entrar nas escolas usando véus, símbolos religiosos, etc. Quando você entra numa escola, você entra numa área totalmente laica, né? Isso foi a lei do véu. Mas isso é uma longa história na França. A própria França ela tem redes de financiamento para hospitais e escolas religiosas. Você também tem lá diversos meios de apoio do Estado. Então, você também tem algum grau de associação institucional entre Estado e religião, mesmo na França. No Brasil é muito evidente, mas também na França. E o Rajiv Garba ainda coloca uma outra questão, que é a questão das políticas públicas. O que vem a ser isso? As políticas públicas, elas podem ser totalmente laicizadas ou secularizadas, ou podem ser influenciadas pela religião. Por exemplo, no Brasil, ao contrário, por exemplo, da França, as políticas públicas na França, elas são bastante independentes da religião. O exemplo mais gritante é que o aborto, até determinado mês, ele é legalizado. As mulheres têm o direito de fazer esse aborto. No Brasil, não. Por que não? Porque existe uma associação de interesses entre o Estado e as religiões do ponto de vista das políticas públicas. Então, você não pode dizer que, no caso do Brasil, você tem um Estado 100% secularizado. Na verdade, é muito difícil dizer que algum Estado seja 100% secular ou laico. Porque, de uma maneira ou de outra, as religiões, elas sempre influenciam, quer as políticas de Estado, quer a administração, quer as políticas públicas. Porque as religiões, elas não abdicam, elas podem, por exemplo, nos Estados Unidos, elas abdicam de querer tornar os batistas, por exemplo, não querem tornar todos os americanos batistas e nem podem querer isso.
Mas os batistas podem desejar, por exemplo, que se crie um ambiente legal favorável a uma espiritualidade cristã específica. E eles têm os meios para isso dentro do Congresso ou na presidência. É claro que se eles ultrapassarem os limites constitucionais, alguém sempre pode reclamar à Suprema Corte, e a Suprema Corte, de acordo com a sua avaliação, que é constitucional, interromper ou não, dependendo de como a Suprema Corte é constituída, que deriva do seu poder eleitoral. Então, nem os Estados Unidos, nós poderíamos dizer, totalmente, é 100% secular. O espaço da religião, ele sempre existe em termos de articulação política. E depois do século XVIII, que nós sempre vamos ver aí nas sociedades ocidentais, é a emergência contínua, ou da religião, ou dos críticos da religião, porque também há um problema assim de fundo com relação ao Estado secular ou Estado laico, que não foi totalmente resolvido, e que nós já falamos aqui, um paradoxo, uma questão paradoxal do Estado. O objetivo dele é garantir a liberdade religiosa, o direito das pessoas escolherem a sua salvação, os caminhos da sua salvação. Mas ele também deve garantir o direito das pessoas não terem religião, por exemplo. E ele também deve garantir que determinadas religiões não se sobreponham a outras religiões. Ele pode ter esse objetivo também. Mesmo porque o objetivo dele, ao garantir que os direitos das pessoas buscarem a sua alma, a salvação da sua alma, esse objetivo é um objetivo constitucional, e nesse sentido, ele deve garantir os direitos das pessoas de buscarem a salvação das suas almas, mesmo que eles frequentem uma religião que seja minoritária ou corra o risco de ser oprimida por outros. Então, a própria administração do direito da liberdade religiosa, ela é complexa, porque ela é paradoxal. Quer dizer que você vai garantir o direito de uma religião e oprimir a outra? Ela vai dizer, não, isso não pode existir, porque o direito dessa é menor. Mas o direito daquela de propagar não existe também? Então, os legisladores e os juristas vão estar sempre lidando com esses problemas da liberdade religiosa, né, que é um problema, assim como existem pessoas que têm direito. É o caso, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, é um dos grandes problemas, né, os testemunhos de Jeová. E é um caso extremo, os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, não servem ao exército, não querem servir ao exército, uma objeção de consciência. Eles têm esse direito, é uma questão complexa, eles acabaram tendo esse direito. Isso foi garantido a eles. Mas os testemunhos de Jeová também não aceitam doação de sangue, receber sangue. Eles têm esse direito. O papel do Estado de garantir a liberdade religiosa. O direito à liberdade religiosa é a responsabilidade do Estado em garantir o direito à liberdade religiosa. É superior à responsabilidade do Estado em garantir o direito à vida? Então, também é uma questão. Hoje os testemunhos de Jeová não conseguem. Se tiver que tomar sangue, ele vai tomar sangue à força. Porque o Estado se considera no dever de garantir a vida por cima do direito de liberdade religiosa. Então, vocês vejam que isso é muito complexo, na verdade. Não é uma coisa fácil de ser entendida nem de ser administrada. É, na verdade, um problema. Nós diríamos assim que o Estado secular, o Estado laico, ele foi um triunfo, assim, resolveu o problema das guerras religiosas. Mas ele não resolveu todos os problemas no que diz respeito à experiência religiosa. Ele apenas criou canais e mecanismos pelos quais isso passou a ser administrado. Mas nem sempre essa administração é uma administração segura. E muitas vezes ela é intencionada. Nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente está discutindo aqui, quase todas as denominações já fizeram seus presidentes. Só os mormons que nunca tiveram presidente. Eles tiveram um candidato, mas nunca elegeram. Os batistas, todos eles. Você pega a lista dos presidentes dos Estados Unidos, você vai ver que todos eles fazem parte sempre de alguma confissão. Unitaristas, batistas, metodistas, né? Você vai vendo ali, eles declinam. Ao que me consta, só 2 presidentes não declinaram a sua condição. Lincoln,
que não tinha propriamente, embora eu acredito que ele devia ter uma formação protestante qualquer, mas ele na presidência, ele era fascinado pelo espiritismo, Abraham Lincoln. E o Trump, que no fundo ele não tem propriamente uma confissão. Eu não sei se ele declarou alguma, mas Lincoln certamente não declarou. Tenho aqui, eu tenho uma lista dos presidentes com as confissões. Mas isso não quer dizer que eles tenham influenciado. No entanto, não é impossível que, no grau de poder dos Estados Unidos que o presidente tem, não é impossível que um presidente tenha favorecido pastores batistas. Isso aconteceu na história americana muito. O pastor preferido do presidente, né, o Billy Graham, quando no seu auge, ele frequentava muito a Casa Branca, e por aí vai. Então, as questões da política e da religião não foram totalmente. Agora, o que também vai existir, aí nós passando para a Revolução Francesa, é uma outra coisa, que aí a Revolução Francesa, pela sua própria natureza, ela vai exteriorizar. Os Estados Unidos são fruto dos dissidentes religiosos ingleses. A Revolução Francesa é um movimento contra o rei. E outra coisa, os colonos americanos estavam lutando contra o rei que estava do outro lado do Oceano Atlântico. Eles já tinham, os colonos americanos já tinham suas instâncias administrativas prontas quando houve a independência. É aquilo que é chamado em história do esquecimento salutar. A Inglaterra mandou essas pessoas para lá e se esqueceu delas. E elas, exatamente esquecidas pela Inglaterra, organizaram suas próprias instituições políticas autônomas. E quando houve a independência, essas instituições já estavam prontas. Tudo isso que a gente está falando aqui, isso já estava pronto desde o século XVII. O caso da França é um caso diferente. A Revolução Francesa, ela se dá numa outra estrutura, numa outra história. Em primeiro lugar, era uma revolução contra o rei que vive na França. E não é só isso, é um rei que é baseado numa estrutura religiosa milenar, que é a Igreja Católica na França. Então, a luta contra o rei é a luta contra a Igreja Católica na França. E isso vai mudar e vai moldar, na verdade, a perspectiva revolucionária francesa sobre a questão da relação entre Estado e religião. Deixa eu ver se tem alguma pergunta antes de passar. A Marília, vamos ver se... Em Deus nós confiamos. A Marília está colocando assim... A Marília... bom, primeiro, a relação entre protestantismo e acúmulo de riquezas. Isso não é propriamente... Isso é aquela tese do Weber. Mas não é... Isso, hoje em dia, não é propriamente alguma coisa particular. É claro que você tem, no calvinismo, a ideia de que aquilo que nós fazemos, na verdade, não dá para saber se isso é um elemento da nossa redenção ou não, da nossa salvação da nossa alma ou não. Mas isso não quer dizer que as pessoas não devam agir moralmente. E acúmulo de riquezas existem também em áreas católicas, então não tem muito a ver com isso. É claro que a necessidade dos protestantes em estabelecerem uma sociedade mais harmônica entre eles e uma sociedade que permita a liberdade religiosa individual vai levar a uma secularização maior das relações econômicas e uma racionalização maior das relações em sociedade. Então, os estados protestantes, como os Estados Unidos, por exemplo, a própria Inglaterra, eles têm leis que buscam a praticidade. E essas leis, elas se refletem também sobre o funcionamento da economia como um todo. Você não tinha, por exemplo, durante as 13 colônias, no período colonial, na América do Norte, você não tinha uma espiritualização das relações sociais, no sentido de que a visão religiosa de uma confissão deveria nortear as relações entre os grupos.
eles buscavam as leis naturais, aquilo que era racional e que poderia ser feito sem ferir, né, as diferentes confissões. E isso, sem dúvida, favorece muito as relações econômicas, porque você retira delas uma série de inflexões que são inflexões subjetivas. São inflexões subjetivas. Mas eu não diria que os protestantes, em si, pelo fato de serem protestantes, mas eu acho que é pelo modo operante da organização das sociedades protestantes. In God we trust. Isso é Estado laico? Sim, sim. É um Estado secular. Vocês vejam que nós falamos aqui que isso é uma coisa dos Estados Unidos, não é uma coisa da França, é uma coisa dos Estados Unidos. Embora no Brasil, a Constituição brasileira, ela invoque a proteção de Deus. Embora o Estado seja separado em termos de fim, a Constituição invoca a proteção de Deus. Isso é porque os legisladores são religiosos, né? E eles acreditam que isso deve ser invocada essa proteção, que é o que está aqui, em God we trust. Em Deus nós confiamos. Esse Deus é um Deus de todos, né? E é um Deus no qual você confia, mas não é um Deus que governa. É um Deus em nome do qual você governa. É um Deus no qual você confia. Eu acho que há uma sutileza aí nessa afirmação, em God we trust. É um absurdo isenção tributária para as entidades religiosas, tem interesse de voto aí, é claro, não é só um interesse de voto, é uma questão cultural da sociedade, do funcionamento da sociedade. O Estado, ele, para sua organização, para sua estabilidade, ele precisa, e na França é assim também, e na Alemanha também, na Itália, ele precisa desse apoio institucional das religiões, não só por conta das instituições em si, que servem ou podem prestar serviços ao Estado, as pastorais, os diversos grupos que fazem trabalhos que complementam as políticas sociais do Estado, como também porque os eleitores e os seus representantes pressionam nessa direção. Então, não é simplesmente interesse de voto, é uma coisa mais ampla, tem a ver com algum grau de representação de expectativas religiosas dentro da sociedade que tem que ser satisfeitas de alguma maneira. Mas esse direito, essa liberdade de redenção das almas são bem limitadas, né, Luísa? Já que o Estado sempre forçou que a sua sociedade seguisse um sistema religioso, abominou qualquer um que fosse contra esses pensamentos. Bom, Luísa, eu acho que o que nós estamos discutindo aqui é exatamente que os estados anteriores aos estados revolucionários, de fato, forçavam que a sociedade seguisse o sistema religioso. Mas os estados posteriores, eles têm muito cuidado com relação a isso. Na verdade, eles, ao colocar o direito das pessoas de terem a sua própria religião, eles abdicam, eles não se interessam em forçar as pessoas a seguir um sistema religioso. Os estados, nós estamos falando aqui dos estados contemporâneos. O que não quer dizer, como a gente falou antes, que eles expressem algum tipo de sentimento social de natureza religiosa, ou, como no caso dos Estados Unidos e no caso do Brasil, nossa Constituição invoca a proteção de Deus, e acho que, inclusive, nas nossas notas está escrito Deus seja louvado, não quer dizer que nós não expressemos, que o Estado não expresse sentimentos maiores de crença. A alternativa a isso, que é uma alternativa típica do século XX, é a alternativa do Estado laico, do Estado ateu, que é uma coisa diferente. Me parece que poucos estados hoje no mundo são ateus, mas existem ainda alguns, né? No Ocidente, mais nenhum, mas no Oriente, a China, a Coreia do Norte. Cuba, no Ocidente, é um estado ateu, né? São estados que trabalham com a ideia de que as pessoas não devem ter religião. Isso é uma outra coisa. Outra coisa. E o primeiro grande Estado ateu foi a União Soviética. Ela trabalhava com a ideia, né, os comunistas tomaram o poder em 17,
de que as pessoas não devem ter religião. Então, o Estado ele tem que fazer uma campanha antirreligiosa nas escolas, na mídia, nas suas instituições formadoras. Isso é uma outra coisa e que tem a ver com o sentimento antirreligioso que começa no século XIX na Europa e que no século XX gera esses estados que são estados antirreligiosos como um todo, principalmente a União Soviética, os estados, a própria Alemanha nazista até certo ponto, né, que também tinha uma narrativa antirreligiosa, embora diferente da União Soviética, ela tenha feito várias concordatas com a Igreja Católica e com os pastores luteranos, mas a União Soviética, especialmente, porque a Alemanha nazista tinha o seu próprio projeto religioso, uma espécie de neopaganismo, no fundo. Né? Eles acreditavam na recuperação de certas crenças clássicas, nórdicas e coisas assim. Aquela geleia geral que era o nazismo, né, do ponto de vista espiritual. Mas a União Soviética e os Estados socialistas sempre foram contra as religiões. Acreditavam que as pessoas não deveriam ter. Existe um país, por exemplo, como a Albânia, durante o regime comunista, que aboliu simplesmente as religiões, proibiu. Isso na União Soviética nunca aconteceu. Eles sempre faziam campanhas antirreligiosas, confiscaram os bens da igreja, em 1918, mas eles nunca proibiram totalmente. Eles apenas davam ao Estado, na União Soviética, o direito de fazer propaganda religiosa e de cortar todos os elos com a religião. Esses elos nós estamos falando aqui em termos de fim, em termos administrativos, em termos de políticas públicas. O Estado soviético era totalmente secular. Mas, mais do que isso, ele só podia ser isso porque ele era ateu e se reservava o direito de fazer propaganda antirreligiosa, coisa que só os Estados socialistas tinham. Né, uma coisa, e tem até hoje. Os estados que nós diríamos democráticos, liberais, representativos, eles nem podem ser assim, porque como eles são representativos, no sentido de que você tem diferentes interesses sociais se colocando ali, eles têm que fazer essas conciliações. Por isso é que na nossa Constituição está escrito, invocando os constituintes, invocando a proteção de Deus, e por isso na moeda, no dólar americano está dizendo in God we trust. In God we trust. Ateu, Marília, professor, tem um aluno... Bom, ateu ou agnóstico, não, são coisas diferentes, né? O Estado, ele não é agnóstico, propriamente. O Estado ateu, ele não é agnóstico. O Estado ateu, ele é um Estado ateu. É um Estado que não tem Deus. Ele não acredita em Deus. O agnosticismo, ele é uma posição um pouco mais prudente diante da questão religiosa. O agnóstico, não existe um Estado agnóstico, porque não é função do Estado secular contemporâneo, qualquer que seja ele, ter alguma visão específica sobre a capacidade dele de conhecer a Deus ou não, de saber se Deus existe ou não. O agnóstico é uma pessoa que não sabe dizer ao certo se Deus existe ou não. Ele não tem como afirmar. Eu acho que não é essa a posição dos estados seculares, né, contemporâneos. Eles vão desde um estado que reconhece a proteção de Deus ou a confiança de Deus, como é o caso do nosso, dos Estados Unidos, e até certo ponto dos estados contemporâneos europeus, até um estado que seja um estado que busca uma neutralidade maior diante da questão, ou um Estado que seja ateu e que acredite que o Estado deva fazer um trabalho contra as religiões dentro da sociedade a sociedade que ele representa. Mas o agnosticismo é uma outra questão que eu acho que não se coloca assim do ponto de vista político. Mas eu entendo o que você quer dizer, que é o fato de que quando o Estado invoca a proteção de Deus, ou quando o Estado americano diz in God we trust, eles estão colocando aí um Deus, eles estão admitindo a existência de um Deus, sobre o qual o Estado não consegue estabelecer um juízo claro, ou não quer, ou não é seu objetivo, de qual é a sua realização institucional mais perfeita. Né? Porque quando ele diz em Deus nós confiamos, tá bom, mas esse Deus é o Deus dos batistas, é o Deus dos judeus, é o Deus dos católicos, que Deus é esse? O Estado apenas diz que nós confiamos em Deus. Então, eu imagino que quando você quer dizer agnóstico, está querendo dizer isso, me parece. Agora,
talvez eu esteja entendendo melhor. Quer dizer, o Estado, ele não admite aí, e essa pergunta até é uma pergunta interessante mesmo, o Estado ele não admite aí qual é, na verdade, a instituição que melhor representa esse Deus. Ele não toma, ele não sabe dizer nesse sentido, né? E não quer dizer, e não pode dizer, mesmo que ele soubesse. Mas eu acho que aí, no caso, sim, nesse sentido, alguma coisa que beira uma certa imprecisão, um certo universalismo. É interessante isso, é verdade. Eu acho que essas dúvidas que o Estado secular, o Estado laico tem com relação à religião, tem a ver exatamente com o fato de que as sociedades elas continuam sendo religiosas. E isso tem que ser administrado não de uma forma absoluta, mas de uma forma política e cautelosa, para evitar, muitas vezes, até o recrudescimento de guerras religiosas ou o ressurgimento violento da religião na política. O Estado Socialista Soviético, por exemplo, que tentou isso durante 3 gerações, ele não conseguiu. A União Soviética acabou e as religiões voltaram. A Igreja Católica Ortodoxa retomou seus bens, as suas propriedades, voltou a construir igrejas, voltou a ser suas ordens monásticas, as pessoas voltaram a ir às igrejas. Então, tem certas coisas que a cautela dos políticos recomenda cuidado, né? E são coisas sobre as quais, no fundo, eles não têm controle. E a religião é uma delas. Bom, vamos deixar, então, a Revolução Francesa para a próxima aula. E já são 10h30. E eu agradeço muito. Mais alguma pergunta? Vocês podem escrever aí. Obrigado, como sempre. Obrigado às perguntas da Luísa e a Marília, sempre com perguntas essenciais. E dou bom dia a vocês. Agradeço a presença. Nos encontraremos na próxima terça-feira. E aí entraremos no tema da Revolução Francesa.